Paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde os nossos corações. Estamos reunidos para celebrar, para cultuar o nosso Deus e nos alegrarmos na presença dEle. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. Provérbios 25, 21 e 22. Estamos em plena campanha do Ano do Serviço e nos remete a isso esse texto dizendo o seguinte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará a você. Esse mesmo texto Paulo cita em Romanos 12, 20 e 21, ressaltando que é o nosso lema, é o nosso serviço, é o nosso conhecimento, fazer o bem às pessoas. E fazendo o bem, nós cultuamos ao Deus vivo e verdadeiro. Cultuamos felizes, cultuamos alegres, com o nosso coração cheio da presença de Deus. E é por essa presença que nós vamos louvar agora, que nós vamos cultuar agora, que nós vamos orar agora. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó querido Deus e Pai, Deus de amor, de graça e de misericórdia, glorificado e exaltado seja o teu nome sobre todos os nomes, principalmente em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas. Clamamos, Senhor, que fale aos nossos corações, que o teu Santo Espírito venha e trabalhe um a receber a tua palavra e cumprir o teu propósito sobre as nossas vidas. Na unção do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós repreendemos toda dor, tudo que é do inimigo, tudo que vem atrapalhar o culto, que neste momento caia por terra, e que somente o Espírito de adoração, o Espírito Santo de Deus, reine em nossos corações e nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, bendizemos e engrandecemos, e oramos pelo teu grande nome, hoje e sempre. Amém. Obrigado por sua presença, Deus te abençoe. Volte quantas vezes quiser, você é bem-vindo aqui, e vamos todos louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus para sempre. Vamos fazer o sorteio das famílias pelas quais nós oraremos essa semana. Vamos orar pela família de Jusceli Oliveira Dias, Jusceli. E Maria Zélia Carvalho e família. Amém? Aleluia. Nós vamos agora também adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria também de dizer que nessa segunda-feira, amanhã, não terá PG por conta do feriado. Na quinta-feira, estudo bíblico e oração aqui na igreja. E no sábado, dia 25, a partir de 8 horas da manhã, bazar aqui na igreja. Todos estão convidados para vir prestigiar e ajudar a ajudar. Roupas, calçados, acessórios. Nós estaremos aqui no sábado a partir das 8 horas. Amém? Amém. E domingo, 8h30 da manhã, escola bíblica. E à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 417 do nosso cantor cristão e adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Também. Não somente
buscando sempre, fazendo a vontade do Senhor, e outras pessoas também serão iluminadas. Amém? Vamos agora cantar ainda mais. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos adorar ao Senhor agora também com as nossas palmas, e nós vamos declarar que o Senhor reina entre nós. Sempre, amém? Ele está no controle, Ele é grande em Sião, e nós declaramos, grande é o Senhor. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
Pai, toda a glória ao Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Declaramos que o Senhor é Deus, é Rei, é Senhor em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós te louvamos por cada irmão que está aqui nessa noite. Te agradecemos por cada família aqui representada. Deus, o Senhor sabe das lutas, das angústias que os meus irmãos têm passado, ó Deus. E eu te suplico em nome de Jesus, vai ao encontro, Pai, de cada necessidade, Pai, agora. O Senhor sabe, ó Deus, de alguma doença que algum irmão está enfrentando. O Senhor sabe, ó Deus, do peso no coração, da angústia. Tira, Pai, em nome de Jesus. Sara, meu Deus, cura, Pai, liberta, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é Deus da provisão. O Senhor é aquele que nos acolhe debaixo das suas asas, como a galinha faz com seus filhotes. O Senhor é aquele que nos esconde na sombra do Altíssimo, ó Deus. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para nós. O propósito do Senhor há de se cumprir em nossas vidas, porque os teus planos não falham em nós. Deus, eu te suplico, tenha misericórdia, ó Deus, daqueles lares que agora estão passando por tribulações, por dificuldades, ó Deus. Seja questão de álcool, de droga, de depressão, Pai. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos nos alegrar no Senhor, porque a tua alegria é a nossa força, Senhor. Nós queremos nos alegrar sempre em Ti, crendo, ó Deus, te louvando, passando pela prova, pela tribulação, mas te louvando sempre e crendo sempre no Senhor. Ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Jeová Jireh.
por certo você o achará. Amém? Podem assentar, irmãos. E agora nós vamos convidar as crianças para virem à frente. O pastor Jamildo também. As tias que ficarão com eles hoje. Amém. Dividindo o espaço. Amém. Vou pedir Suelen que esteja fazendo essa oração. Esteja. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco. Muito obrigada, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Continue à vontade no nosso meio, continue a falar conosco. Abençoe as crianças, que também fale com elas, ó Deus, de maneira especial, sobrenatural, e com os irmãos que ficarão aqui também no templo, ó Pai. Amém. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nosso bom Deus. Amém. Que realmente o Santo Espírito de Deus esteja falando em cada vida nossa nesta noite. E o convite é, como cantamos aqui, glórias a Deus que vimos, mais uma vez agradecemos às pessoas que estão nascendo aí para o louvor de Deus. Tem uma nova geração vindo, isso alegra o nosso coração e nos convida a brilhar no meio do viver, conforme cantamos agora há pouco. Louvar a Deus, brilhar, engrandecer o nome de Deus, prestar culto a Deus. Temos várias formas de fazer isso, e nós vimos no domingo passado uma das formas de fazer isso, que é no desafio 1, que falamos que Cristo apresentou a nós uma forma simples, objetiva e otimizada de evangelismo pessoal. Cristo nos desafiou dentro deste conceito. Essa apresentação de Cristo, ela foi e é simples, porque ela usou uma abordagem direta. Não teve intermeios ou intermediários, ou assunto intermediário. A única estratégia que Cristo usou foi: dá-me de beber. Era uma forma utilizada simples de abordar aquela pessoa e iniciar propositalmente o assunto do interesse dele, evangelismo. Então ela foi simples e ela foi objetiva, porque Jesus Cristo falou o que deveria ter falado, sem desvaneio, ou sem devaneio, melhor dizendo, perdão. O que acontece às vezes é que a gente até tem essa intenção, mas nos perdemos nos campos do futebol, da política, e muitas vezes nas abordagens dos comentários maldosos, e perdemos o caminho que era a estratégia principal de evangelismo. E Cristo também usou a forma simples, objetiva e otimizada quando ele concentrou todo o seu foco no evangelismo. E não em questões raciais, e não no confrontamento do que aquela mulher era, ou haveria de ser, ou deixara de ser. Mas ele foi no foco e falou do Evangelho. E esse Evangelho se estendeu a toda aquela família de samaritanos. O exemplo de Cristo deixa claro a nós todos que nós todos
somos capacitados. Lógico que essa capacitação vem do Espírito Santo. Assim como Cristo, nós todos somos capacitados a exercer o ministério de evangelismo em nossa vida. Basta simplesmente uma coisa: querer. Essa é a grande barreira que você tem que quebrar para evangelizar. Voltando aqui na questão de Cristo, preste atenção que Cristo não usou nenhuma palavra rebuscada, nenhuma palavra que fosse diferente do cotidiano, do contexto dele e do contexto da samaritana, mas colocando ali, dentro desse conceito, a verdade única e exclusiva do Evangelho, mostrando àquela mulher o quanto ela deveria se preocupar ou valorizar o reino dos céus, que é espiritual, verdadeiro e eficaz. Isso está para as nossas vidas também, esse desejo, esse querer de criar oportunidades, de falar desse evangelho, desse reino do qual nós somos atalaias e testemunhas. E é essa a nossa obrigação. Além disso, para o reino de Deus não há limites para que nós possamos usar toda a nossa capacidade em falar e em fazer progredir esse reino. Além da nossa capacidade, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, como os nossos bens, como os nossos recursos, como os nossos móveis, como os nossos imóveis, todos eles foram colocados aí, diante de você, para que você tome posse dessas bênçãos e abençoe as outras pessoas através dessa bênção que você recebeu. Tudo o que somos, preste atenção nisso, tudo o que nós somos, tudo o que nós percebemos, pertence a Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que percebemos, pertence a Deus. Aliás, digo mais do que isso, tudo isso deve ser usado para o engrandecimento de Deus, para o reino de Deus entrar na vida das pessoas. Falei do desafio 1 do evangelismo pessoal, continuando dentro dessa linha de desafio de evangelização, de desafio de serviço, que é o tema da nossa igreja. Falaremos hoje, ou melhor, trato hoje do assunto a igreja que está em sua casa, ou a igreja que deveria estar em sua casa. O que tem nessa igreja? Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos 12, são 3 ou 4 textos, você abre nesse e os outros acompanhem pela projeção. O texto, se a irmã aí quiser colocar a projeção que eu dei aí, fique à vontade, viu, minha irmãzinha? E conforme eu for falando, você vai trocando os slides, por favor. Ok? A igreja que está em sua casa, nós lemos em Atos 12, o seguinte texto: considerando ele, esse ele aqui é Pedro, e a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos,
onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vou ler o texto final de novo. A casa de Maria, mãe de João Marcos. Esse João Marcos aqui é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, ir à casa de Maria, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Na casa de Maria. O outro texto é Colossenses 4,15. Pode projetar esse texto, por favor, se for possível. Diz o texto o seguinte: Paulo escrevendo aos Colossenses: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Perceberam? A mesma frase do versículo anterior. E continuando, Paulo ainda escrevendo aos 1 Coríntios 16, versículo 19, diz: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. E ainda outro texto, Filemão 1:2, diz o seguinte: e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. E ainda Romanos 16:5 diz: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acácia em Cristo. Esse versículo Paulo começa, mas lá no versículo 3 é que ele vai dirigir a palavra dele a Priscila e Áquila, e aí nos comentários no final aqui ele diz: saudai também a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Nesse texto eu chamo a atenção pelo seguinte: duas vezes, em duas cartas, nós falamos de Priscila e Áquila. Normalmente aparece nos textos, às vezes, ao contrário, dando a ideia que talvez a pessoa mais influente dentro do lar seja a Priscila e não seu esposo Áquila. Só uma curiosidade sobre isso. A outra curiosidade é que esses dois textos vão trazer a menção da casa de Priscila e Áquila recebendo a igreja. Tanto em Coríntios, depois da perseguição que teve em Coríntios, eles mudaram para Roma. E a primeira coisa que fizeram foi providenciar que o seu lar se tornasse uma porta de expansão para o reino de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos orar. Ó glorioso Deus, quanta felicidade no nosso coração por falar do teu reino, por ter acesso à tua palavra, poder cultuar ao teu nome. Alegramos também, Senhor, principalmente porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E alegramos porque a tua palavra vai falar através do teu Santo Espírito. Glorificado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Glórias ao bom Deus por isso. Obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Você percebeu um detalhe nesses textos que eu acabei os juntando aí propositalmente? Que mina de bênçãos que há em sua casa? Percebeu o quanto você tem de potência na mão para fazer com que o reino de Deus seja engrandecido? Você já percebeu também que dentro da mensagem do domingo passado, você em si tem essa potência, essa capacidade
de levar às pessoas o conhecimento que você tem do reino de Deus? Esses textos, todos que eu li, remetem ao nascimento da Igreja de Cristo. Em todas as regiões onde começava o trabalho, era como se começasse ali uma congregação, algo que nascia dentro de um lar. E foi essa a estratégia que a igreja usou para começar o seu caminho no reino de Deus. E confesso que, ainda hoje, Deus usa as pessoas e os lares e a casa. Ainda hoje o reino de Deus pode nascer em nós. Ainda hoje o reino de Deus pode nascer através de nós, para as pessoas que ainda não o conhecem. Pode nascer através de nós, através dos nossos lares, se tornando canal de bênçãos para as pessoas que ainda não têm as bênçãos de Deus. Até hoje, dentro da história do cristianismo, que já contamos agora com mais de 2000 anos, várias estratégias foram modalidades, foram montadas, foram testadas e usadas no decorrer dos anos para que fizéssemos evangelismo, para que nós conseguíssemos fazer difundido e conhecido o nome de Deus, o reino de Deus. Devido a isso, todas essas estratégias, todas essas pessoas que levantaram lá no passado, que se colocaram diante de Deus para serem usadas como fonte de bênçãos, foi por isso que o Evangelho chegou até você. Foi por isso que o Evangelho chegou até Bocaiúva, chegou em um lar. E através desse lar, em reuniões, esse trabalho cresceu, tomou conteúdo e se tornou uma igreja. Faço questão disso para relembrar a você ou para mostrar a você a importância que é o seu lar, se ele ou a sua casa, se ela for usada para o reino de Deus. Dentro das formas que se usa, nós destacamos, seja célula, seja grupo pequeno, grupo de comunhão, grupo de conhecimento, não importa as palavras ou os títulos que foram usadas para identificá-los. O que importa é que aí se trata do corpo de Cristo, vivo, reunido, casa em casa, buscando servir e glorificar a Deus. Mas tudo isso faz muito pouco sentido se as portas da sua casa estiverem cerradas e fechadas para esse tipo de trabalho. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja não tinha o que nós temos hoje, esse acesso maravilhoso à palavra. E a maravilha é tamanha que hoje você pega o seu celular e tem acesso à palavra, a comentários, a vídeos. É bem verdade que assim como tem vídeos evangélicos, nós temos N outros. Mas cabe a você, compete a você, saber utilizar e usar isso bem, para o bem do reino de Deus. Essa palavra escrita que eles não tinham, nós temos. O que eles não tinham também templos, nós temos hoje templos, e eles não tinham condições financeiras para tal, para a construção, a igreja estava nascendo. Era necessário que as portas fossem abertas, e onde seriam? A estratégia usada por Deus foi:
os lares. E podemos analisar, e quem quiser e estudar a história, leia o livro de Atos. Vocês vão perceber que foi neste período que houve um grande crescimento, um grande avivamento. Aliás, um dos maiores crescimentos do Evangelho sobre a face da terra já registrados, nascendo lá nos lares. O lar cristão se reunia para louvar e cultuar a Deus. E porque hoje essa realidade mudou, depois você analise o texto de Atos 18, 2 e 3, eu não vou lê-lo, mas analise e você vai perceber como Paulo revela a sua imensa gratidão por um casal que ele conheceu, e esse casal abriu as portas para ele. É o que nós falamos aqui hoje, Priscila e Áquila. Após aproximar-se dele e identificar com o ofício que era de fazer tendas, Paulo, de vez em quando, usava desse ofício para sua autossuficiência, mas ele residiu, ele morou no lar, na casa desses dois irmãos. E dentro desse conceito da igreja no lar, da igreja em casa, desse trabalho, eu divido com vocês hoje 3 verdades que nós podemos aprender com o exemplo deste casal, Priscila e Áquila. O primeiro deles está em 1 Coríntios 16, 19, que eu já li, que fala sobre a hospitalidade. Diz o texto o seguinte: no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e também assim a igreja que está na casa deles. Áquila e Priscila certamente demonstravam grande alegria em si, por estarem recebendo em sua casa, não só o apóstolo Paulo, mas a igreja, que ali reunia para louvar e engrandecer o nome de Deus. O ambiente lar, casa, é por si só aconchegante. Ele convida à conversa, a um lanche especial, a momentos para sorrirmos e para chorarmos juntos. E como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso isso em Minas Gerais. Quando saio visitando, às vezes, fico perdido aí, mais na zona rural. Tinha ido à casa de Paulo Leite, irmão Paulo Leite, há muitos anos atrás, e quando fui, para mim a estrada tinha mudado, mas acho que está a mesma coisa. Mas eu me vi numa situação em que tive que perguntar, então parei e perguntei para o moço, onde é que era a casa de Paulo Leite? Ele disse, é logo ali, você passa aqui, vai assim, me ensinou. E além de me ensinar, ele foi cordial e fez um grande esforço. Queria que eu entrasse para a casa dele para tomar um café, para sorrirmos juntos, para nos alegrarmos juntos. Fiquei devendo para ele essa visita. E por que trouxe esse exemplo? Esse espírito de família precisa contaminar aqueles que estão ali ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos entes queridos. Eles já vão à nossa casa. Existe essa facilidade, já tem o acesso, já tem um assunto de abertura. Só é preciso falar desse reino de Deus. E assim, a igreja primitiva, que manifestava com essa hospitalidade, ela se manifesta no mineiro a todo dia, a toda hora. É difícil
sair da casa de um mineiro sem você tomar o seu café. Pode estar fazendo o calor que estiver fazendo. O espírito da família cristã, nos moldes da igreja primitiva, sempre nos dá ou nos mostra essa condição de sermos anfitriões. E por que não? De um pequeno grupo na nossa casa, de um grupo de evangelismo, da oportunidade de exercitar, da oportunidade de falar, da oportunidade de mostrar hospitalidade, da oportunidade de se exercitar como cristão. Quem pôde vir aqui na quinta-feira participou o quanto nós fomos engrandecidos com esse exercitar da palavra de Deus no estudo que tivemos na quinta-feira com o irmão Giovanni. Não vou repetir o estudo. Quem, quiser aproveitar, venha nas quintas-feiras, você será engrandecido, meu irmão. E tudo que nós aprendemos aqui tem essa possibilidade de levarmos lá para fora e aplicarmos na vida nossa e na vida das pessoas. Aprendemos a exercitar, glórias a Deus. Outro ponto que destaco hoje é que nós devemos ser cooperadores em Cristo Jesus. Então, além da hospitalidade, nós devemos cooperar. Romanos 16:3 diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Jesus Cristo. Atos 18:26 diz: ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo. Aí está falando de Apolo. E com exatidão lhe expuseram o caminho. Está vendo a função que é esse acolher, esse ser cooperador? É mostrar aos nossos amigos, aos nossos colegas que nós somos cooperadores de Deus, que nós servimos a um reino que é vivo, santo e verdadeiro. A palavra cooperador traz em si um significado daquele que está junto, daquele que está auxiliando, daquele que tem a maior responsabilidade na realização da obra e que assume essa responsabilidade sobre si, a coloca nos ombros e leva o reino de Deus às pessoas que não conhecem. Assumir a responsabilidade é cooperação. Quando Paulo saiu de Corinto, levou consigo Priscila e Áquila e os deixou lá em Éfeso, sabendo que ali tinha uma necessidade dessas pessoas com essas características. E lá, sabe o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, abriram as portas da sua casa para receber e formatar ali uma igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra as portas da sua casa, meu irmão. Comece ali um trabalho, comece ali a trabalhar com os seus. Comece a ser hospitaleiro com os seus, comece a ser cooperador do reino ainda hoje. E dentro do que falei lá em Éfeso, está em Atos 18:25, é que diz que eles conheceram o Apolo. Diz o seguinte o texto: Apolo era instruído no caminho do Senhor e era muito fervoroso em espírito, falava e ensinava a respeito de Jesus, mas conhecia simplesmente o batismo de João. Então a instrução a essa pessoa, ou a essas pessoas,
que para a honra e glória de Deus já tem algum conhecimento do Evangelho, o instrutor será você. Aquele que é cooperador, que estende a mão e que vem trazê-lo à luz do Evangelho, segundo a Bíblia Sagrada, é você este condutor. No caso de Apolo, que tinha um conhecimento, mas não total, foi este casal, Priscila e Áquila, que lhes apresentou o arrependimento através da cruz de Cristo. Não há outra verdade que você tem que apresentar, meu irmão. Aquilo que aconteceu com Priscila e Áquila, eles falavam, eles colocavam para as outras pessoas a experiência que eles tiveram com Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando nós dedicamos tempo para ensinar outra pessoa sobre quem é Jesus, sobre o plano de salvação, sobre o ser eterno, além de compartilharmos com ele, isso também transforma o nosso interior com a ação do Espírito Santo, e fazendo com que cada dia mais nós nos tornemos cooperadores e evangelistas. Não perca tempo, não perca nenhuma oportunidade, fale do reino de Deus, como foi importante para o apóstolo saber que podia contar com aquelas pessoas, como é importante saber pela igreja, grupo, saber que pode contar com a hospitalidade, com o anúncio do Evangelho de cada lar cristão que tem aqui em Bocaiúva, ou de cada lar cristão que tem na Igreja Batista Boa Vista dos Matos. Nós temos gente que mora espalhado por essa cidade toda. É hora de invadir, é a hora de compartilhar, é a hora de pregar, é hora de cooperar. E toda vez que eu falo em cooperativismo ou cooperação, sempre me vem à memória, e eu não posso deixar de dizer, acho que já dividi com os irmãos, de um grupo de produtores de vinho, eram da região produtora de vinho no Brasil, e eles produziam um vinho de qualidade internacional. Mas sozinhos, ou sozinho, cada um deles não tinha força para fazer uma marca que representasse o vinho no mundo, e assim eles perdiam muito dinheiro na hora de vender o vinho por uma quantidade que não atendia o mercado externo. Então alguém teve uma ideia de fazer uma cooperativa, e nessa cooperativa todos levavam uma garrafa de vinho ou 1 litro de vinho, e eles iam juntar todos e fazer disso uma amostra para mandar para o mercado internacional e vender o vinho como uma cooperativa. Mas um dos cooperados teve uma brilhante ideia. O brasileiro é fascinante. A brilhante ideia dele é: meu vinho eu vendo por um preço X. Se eu tirar essa garrafa de vinho, já vai me fazer falta. Então o que é que eu vou fazer? Arrumou uma garrafa escura, encheu de água, tampou e levou para a cooperativa. E lá todos que chegavam, abria a garrafa, virava lá dentro do tonel, ninguém via o que estava acontecendo. Mas qual não foi a surpresa quando foram fazer a degustação do vinho para saber que sabor tinha? Adivinha o que aconteceu? Só tinha água. Todo mundo teve a mesma ideia. O que acontece no reino de Deus? Ele nos dá os recursos. Nós temos vários recursos e a igreja se preocupa com os recursos para que possa dar aos irmãos a qualidade no ensino.
O primeiro recurso que Deus te deu é você. Por isso que eu não coloquei na transparência. Você é importante. O seu tempo, a sua vida, aquilo que Cristo fez por você. Esse é um destaque importantíssimo. O outro recurso que nós temos, a igreja primitiva não tinha essa palavra toda traduzida em nossa língua, de fácil compreensão. Veja, muitos povos no mundo ainda não têm. Outro recurso que Deus te deu é a sua família para ser usada para o engrandecimento do reino de Deus. Não feche as portas. Ah, mas eu não sei o que dizer numa reunião dessa. Tem problema não. Por isso a igreja colocou dentro do seu lar, e se você não tiver, procura comigo que eu ainda tenho esse livrinho chamado Presente Diário. Ali tem um texto, ali tem uma explicação. Chame o seu vizinho, vem cá, vamos fazer uma devocional. Se você não souber explicar, o livro explica. E se você não souber, aprenda. E se você não entendeu alguma coisa aqui, ligue para o pastor, ligue para o Giovanni, ligue para um irmão. Chame, procure, busque a informação. A igreja investe nisso. Abre as portas do seu lar. Outro recurso que a igreja investe está aí, a revista chamada Reflexões Bíblicas, todo domingo, e hoje foi maravilhoso, quem perdeu, perdeu. O irmão Irã Júnior apresentou uma lição, que maravilha. Como apresentou, como nós somos diante do reino de Deus. Se você é fleumático, se você é sanguíneo, se você é colérico e se você é melancólico. Achei que seus irmãos não estavam lembrando, não. Melancólico, qualquer que seja o seu perfil, Deus vai te usar dentro desse perfil. E sabe o que mais? Outro recurso que você tem? As suas mãos. Deus te deu as mãos para trabalhar em prol do reino dele. Essa é a sua função, fazer conhecido esse reino. E o último recurso que eu destaco hoje, a igreja. E eu pus a foto da nossa maravilhosa igreja em Boa Vista dos Matas. A igreja é isso, esse corpo que reúne e que tem essa intenção de falar do reino de Deus, de viver o reino de Deus e de ser o reino de Deus. Lance mão de todos esses recursos, não só de um. Se você faz o seu culto doméstico, parabéns. Chame o seu vizinho, chame uma criança, chame alguém, faça o culto doméstico, ensine a orar. Se você não faz o culto doméstico, comece dentro da sua casa. Faça da sua casa um baluarte do reino de Deus. Faça que dentro da sua casa brilhe o seu viver. É aí que começa. Depois você começa convidando os seus parentes, um vizinho mais chegado, uma vizinha mais chegada. Ó, nós vamos fazer uma leitura aqui. Ela vai gostar, você vai ver. E a palavra de Deus fala por si só. E o último tópico dessa noite, você precisa usar todos esses recursos com um coração abnegado. É preciso haver abnegação, abrir mão de si para servir a Deus. Josué 22, versículo 5, diz o texto da seguinte forma. Josué 22, capítulo 5, diz, segundo a minha versão aqui, NVI: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento
e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor, vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos, que guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e sirvais de todo o vosso coração e vossa alma. Esse texto traz 5 verbos da vida piedosa, daquele que quer ser piedoso e servir a Deus verdadeiramente. Nesse texto, Josué fala à família, ou melhor, às famílias lá de Gade, e a família de Ruben, e a meia tribo de Manassés, que ficaram aquém do rio Jordão. Quem já leu a história, conhece. Quem não leu, leia. Então, quando ele os deixou lá, ele fez essa recomendação, convocando-os ao arrependimento de todo o seu ego, ao desprendimento de todo o seu ego, revelando esse sublime interesse em amar, andar, guardar, chegar e servir ao Senhor. Isso é abnegação. É tirar o meu interesse e colocar o interesse do reino de Deus sobre a minha vida, na minha vida e em minha vida. O próprio Jesus seguiu esses passos e também serviu. Mateus registrou isso lá no capítulo 20, versículo 28, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O seu Senhor serviu. E é por isso que nós devemos servir também. Servir com abnegação, receber o corpo de Cristo em nossa casa, para juntos orarmos, para juntos ceiarmos, para juntos alegrarmos, para juntos aprendermos mais e mais da palavra de Deus, para exaltarmos o santo nome de Deus dentro das nossas casas, para exultarmos e para compartilharmos nossas lutas e nossas vitórias, mostrando ao mundo que Deus é vivo, atuante, verdadeiro, eficaz e é amor. Glórias a Deus. Abra as portas da sua casa. Use os recursos que Deus te deu para abençoar outras pessoas também. É difícil, e nós falamos aqui na quinta-feira, quando você vai para a academia, quando começa na academia, fazer o exercício, exercitar. É difícil esse exercitar. É preciso determinação, é preciso vontade, é preciso abnegação. Porque o corpo não vai querer. E você terá dificuldades. Quem viveu ou vive esta experiência sabe quanto é importante a família na igreja. Sabe a importância da família na divulgação do reino de Deus. Os seus vizinhos vão ver que a sua família é diferente. Os seus vizinhos vão perceber que a linguagem dentro da sua casa é diferente. Certa vez recebi uma visita de um colega meu, passou alguns dias, e ele falou, mas que coisa, ninguém aqui xinga, fala palavrão. Ele estava acostumado com esse ritmo. Perceber as diferenças. Perceber as diferenças. E finalizando a mensagem,
eu deixo aqui para vocês, para nós, uma reflexão. Josué 24, capítulo 14 e 15, diz assim, Josué 24, versículos 14 e 15, diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Quem teme ao Senhor, o serve. Serviu com integridade e com fidelidade. Depois de Josué concluir essa fala, ele diz, porém, que, meus irmãos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso entender esse serviço. É preciso entender isso na sua vida, como você vai servir ao Senhor, como podemos exercitar essa hospitalidade cristã, como eu posso receber alguém lá em casa e o que vou fazer? E principalmente se pergunte, eu vou fazer alguma coisa? Onde nós devemos investir para servir a Deus, a Cristo com excelência e nos tornarmos cooperadores do reino de Deus? Sabe, meus irmãos, há uma grande dificuldade quando se convida uma pessoa a vir à igreja. Aqui são várias pessoas e a pessoa se sente constrangida aqui dentro e não gosta de vir, mas ir na sua casa, se ele é seu amigo, se ele é seu conhecido, ele irá. E ele terá paciência em consideração a você, de ouvir as suas palavras e de ouvir a palavra de Deus que você vai apresentar para ele. Dentro da revista Reflexões Bíblicas, que é a revista da Escola Bíblica Dominical, tem lá um espaço reservado, especial, preparado para PG, para a orientação de você apresentar o estudo a uma pessoa. Mas é preciso ser cooperadores, é preciso iniciar. O que estamos esperando para abrir a porta das nossas casas, dos nossos corações, para a comunidade de Bocaiúva, para recebermos uma pessoa dentro da nossa casa? Pegue uma, duas, no máximo 3, não passe disso porque o rumo da conversa muda. Pegue 3, assim que você terminou de evangelizar 1, 2 ou 3, parta para outros, e ensine aquele que você evangelizou a evangelizar também. É responsabilidade nossa ter uma igreja em nosso lar. Essa é a nossa responsabilidade. Em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 10, nós lemos o texto seguinte, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Que maravilha! Deus vai se lembrar daquilo que você fez. E sabe por que Ele colocou nas suas mãos o jeito de fazer? Ele colocou nas suas mãos a capacidade de fazer. Ele colocou diante de você os necessitados para que você faça. E Ele vai se lembrar disso. Russell Shedd, um grande pregador e teólogo, disse: todo serviço cristão humilde e abnegado cria um grande tesouro nos céus. Cada vez que você está prestando serviço, você está criando um tesouro no céu. A Igreja Batista Boa Vista dos Matos pode citar e cita, tantos eu conheço, e cita aqui chavões e versículos,
tudo sobre o amor de Deus, mas a menos que nós não estejamos dispostos a nos comprometer a levar todo esse conhecimento que nós temos lá para o mundo e agitar o mundo e agitar essa cidade, nós estamos apenas usando o espanador de pó. Dona de casa que usa o espanador de pó sabe, ela bate ele aqui, o pó sai daqui e vai para ali. Não muda nada na situação. O que muda é como nós posicionamos diante do que está acontecendo no mundo atual e como nós atuamos como famílias de Deus. Agostinho, um dos pais da igreja, diz: se você faz ou crê somente naquilo que gosta do Evangelho ou no Evangelho, rejeitando o que não gosta, não é em Cristo que você crê, mas em si mesmo. Não faça só aquilo que você gosta, não, meu irmão. Não caia nessa. Faça aquilo que está na palavra de Deus para você fazer. Gostando ou não, o servo do nosso Senhor Jesus Cristo ouve, atenta, atende e obedece ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, que tenhamos em Bocaiúva uma igreja em cada lar, um ponto de evangelismo em cada lar. Se precisarem de ajuda, estamos disponíveis. Eu tenho um material muito bom para ser usado em pequenos grupos. O material que você já tem na mão é muito bom, mas nós temos mais material e podemos usar na hora que os irmãos quiserem. E se for preciso, irei com vocês também, até que os irmãos decolem nessa situação. Que Deus abençoe os nossos corações. Cadê a irmã Cleonice? Pode encerrar, né, Cleonice? Glórias a Deus por isso. Deus possa nos abençoar. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Que o glorioso Deus encha mais e mais a sua casa, o seu lar, das bênçãos de Deus. Coloque-se de pé. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse momento tão agradável na presença do Senhor. Ó glorioso e eterno Deus, santo, santo, santo Tu és, e é por isso que nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que nos tem dado, gratuitamente, para usarmos no Teu reino. Ajude-nos, Senhor, na nossa pequenez e insignificância, para que possamos usar, fazer uso disso, e levar o Teu reino às pessoas que precisam de ouvir. Dá-nos a capacidade, dá-nos o comprometimento, dá-nos, Senhor, a humildade para isso, e dá-nos, Senhor, a força da cooperação, para que possamos fazer grande o nome do Teu reino na nossa cidade. Nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, e que este amor do Deus Pai, e que este comprometimento do Filho Cristo Jesus por nós, e que a presença do Santo Espírito esteja sobre todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glória a Deus, boa noite e boa semana a todos.